Graça e paz para todos vocês que me ouvem nesse dia. Eu não sei se é dia, se é tarde, se é noite, não importa. Importa que você tirou um tempo para ouvir esta palavra. Meu nome é Márcia Regina Luz e com muita alegria, com muito temor e tremor que eu tenho pelo nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, eu trago essa palavra para vocês. Eu quero estar lendo o Salmo 37, versículo 4. Apenas um versículo, e depois eu estarei trazendo uma ilustração que venha calhar com isso que eu quero falar neste dia. Esse versículo fala assim: agrada-te do Senhor, e Ele satisfará os desejos do teu coração. Eu acredito que muitas vezes você já ouviu esse versículo. Mas hoje eu quero que você ouça novamente e que Deus, o Espírito Santo, possa falar algo dentro do seu coração. Eu quero trazer uma ilustração que fala um pouquinho dessa palavra que eu quero trazer nesse dia. No alto da montanha, 3 pequenas árvores que sonhavam que seriam depois de grande. Às vezes nós pensamos, quando nós somos pequenos, o que nós vamos ser. Não sei o que você sonhava em ser, se você conseguiu realizar esse desejo do seu coração. Mas eu lembro que quando eu era criança, eu pedi para minha mãe uma lousa. E minha mãe me deu uma lousa no meu aniversário, uma lousa bem pequenininha. Eu lembro que eu não tinha giz e no início eu escrevia com carvão e depois eu comecei a pegar os toquinhos de giz que ficavam ali na beira da lousa da minha professora. E eu sempre falava para minha mãe: eu vou ser professora. Então é algo que eu sonhava desde pequeno. E essa história também traz o sonho dessas 3 árvores. O que elas seriam quando elas estivessem na fase adulta. Então aqui fala que a primeira, olhando as estrelas, diz: eu quero ser um baú. Eu quero carregar muitas joias, quero carregar ouro, eu quero que as pessoas me abrem e façam aquela cara: ai, eu quero ser isso, eu quero ser um baú. A segunda olhou o riacho e suspirou: eu quero ser um grande navio, porque eu quero carregar princesas e príncipe. Eu quero ser um navio majestoso, que quando eu chegar ali no cais, todos olhem para mim e falem: olha, quem estará ali dentro daquele navio? Quem sairá daquele navio? Princesas e príncipes. A terceira olhou para o vale e disse: ai, eu quero ficar aqui no alto da montanha. E eu quero crescer tanto, 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 que as pessoas ao olharem para mim, elas precisam levantar seus olhos, levantar a cabeça. E quando elas fizerem isso, eu quero que elas lembrem-se de Deus. Muitos anos se passaram e certo dia vieram 3 lenhadores e cortaram as 3 árvores. Elas ficaram ansiosas. Chegou o nosso dia. O que será que vão fazer conosco? A primeira árvore acabou sendo transformada num coxo de animais coberto de feno. A segunda virou um simples e pequeno barco de pesca carregando peixes todos os dias, carregando pessoas. E a terceira mesmo, ela queria tanto ficar no alto da montanha, mas cortaram ela e guardaram num depósito. Mas numa certa noite,
cheia de luz e de estrelas, onde haviam 1000 melodias no ar, uma jovem mulher chamada Maria colocou seu bebê nascido naquele coxo de animais. A primeira árvore realizou seu sonho. E a segunda árvore, anos mais tarde, acabou transportando um homem. Não era qualquer homem, era Jesus, que acabou dormindo no barco, mas quando a tempestade afundou o pequeno barco, o homem levantou e disse: paz. E no relance, a segunda árvore entendeu que estava carregando o Rei dos Reis e da terra. E tempos mais tarde, a terceira árvore espantou-se quando suas vigas foram unidas em forma de cruz. E um homem foi pregado nela. Logo sentiu-se horrível e cruel. Mas no terceiro dia, o mundo vibrou de alegria e a terceira árvore entendeu que nela havia sido pregado Jesus de Nazaré. Cada uma das árvores teve o que desejava, mas não da maneira que elas almejavam, porque Deus, Ele tem um plano melhor para cada um de nós. E o que tem a ver este texto que eu trouxe? Agrada-te, Senhor, agrada-te, Senhor, e realiza os desejos do teu coração. Quando ele fala agrada-te, Senhor, não é para agradar dos meus caminhos, para agradar de mim, mas é para nós agradarmos da santidade, é para agradarmos da soberania de Deus, é para agradarmos da justiça, do amor do Senhor. Nós temos que entender que os pensamentos dele são mais altos do que o meu. E que mesmo que meus desejos não sejam realizados da maneira que eu quero, eles vão ser realizados da melhor maneira, porque eu entreguei nas mãos do Senhor e deixei que Ele fizesse aquilo que é melhor para mim. Você tem que deixar Deus fazer aquilo que é melhor para você. Porque a vontade do Senhor, ela é boa, ela é agradável e ela é o quê? Perfeita. Nós não somos perfeitos, nós somos seres imperfeitos, que não sabemos nem o que pedimos. Mas se o que nós pedimos estiver dentro dos planos do Senhor e for para glorificar o nome dEle, como aquela terceira ave, eu quero estar aqui no alto da montanha, eu quero que todo mundo olhe para mim e pense e lembre-se de Deus. Que coisa linda! Nós temos que pedir coisas que realmente engrandeçam o nome de Deus. Este versículo geralmente ele está usado para as pessoas orarem e pedir coisas materiais. Quando nós ouvimos na igreja, irmão, conta uma bênção, nós ouvimos, eu quero contar uma bênção, eu ganhei um carro, o meu carro ele é elétrico, o meu carro tem retrovisor tal, o meu carro tem banco de couro. As pessoas amam falar daquilo que elas podem ver, daquilo que elas conquistam materialmente. Mas os grandes presentes que Deus tem para nós, eles são invisíveis. Sabe por quê? Porque tudo que você vê aqui nesta terra é passageiro. Mas aquilo que o Senhor tem preparado para você na vida espiritual é eterno, durará para sempre. A outra parte do versículo ele fala, ele satisfará os desejos do teu coração. Querido, não existe nada mais egoísta do que Deus satisfazer o desejo dos nossos corações. Mas existe uma grandeza quando nós oramos e entendemos
que os desejos do Senhor, eles são eficazes. Eles não estão aqui para satisfazer o meu ego, nem o teu ego. Mas eles estão aqui para contribuir para o crescimento do reino de Deus. À medida que nós procuramos andar, à medida que nós procuramos agradar a Deus, à medida que nós procuramos conhecê-lo mais os desejos do Senhor se cumprirá em nossas vidas. Deixemos de pensar em nós e vamos pensar numa causa maior, que é a causa do reino de Deus. Vamos deixar de pensar nessas coisas da terra que são coisas que se vão. Não que você não possa ter um carro, não que você não possa ter uma casa, não que você não possa ter um emprego. Tudo isso é bom. Mas as coisas espirituais são melhores. O que faz você ficar de pé no dia da angústia? O que faz você continuar a viver a cada dia? Não é a fé que você tem em Cristo Jesus? Isso é algo invisível. Então, quanto mais nós investirmos nas coisas invisíveis do reino, nós viveremos melhor. Nós conseguiremos ter mais vitórias e enfrentar os obstáculos da melhor maneira possível. Que o seu testemunho possa ser: eu estou crescendo, estou sentindo mais a graça de Deus, estou recebendo mais a presença de Deus na minha vida. Eu lembro, queridos, que quando nós testemunhávamos, eu lembro do meu testemunho quando eu me converti, eu fiquei tão ansiosa porque eu queria falar para as pessoas que eu havia aceitado Jesus no meu coração, que eu havia mudado de caminho. E esse testemunho é um testemunho comum das pessoas ouvirem. Olha, eu quero dar um testemunho. A pessoa ia lá na frente: olha, eu aceitei Jesus como Salvador. Eu era um pecador, eu era um traficante, eu era um bêbado, eu era uma prostituta, eu era uma ladra, mas o Senhor transformou minha vida. Esse era um testemunho maravilhoso, um testemunho que ele só engrandece o nome do Senhor. Agrada-te do Senhor, tenha prazer nas coisas de Deus, agrada-te do teu Pai, entrega a tua vida para o teu Pai. Mas não entrega pela metade, não entrega um pouquinho e puxa ali do outro lado, não. Entrega inteiramente ao Senhor. Ah, mas você está falando isso porque você não passa dificuldade? Não, querido, já passei muitas dificuldades na minha vida e você não tem noção. Se eu falar aqui, acho que você chora. Mas nunca, 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 nunca eu deixei de agradar do meu Deus, mesmo com todas as dificuldades, mesmo comendo lixo, mesmo indo na feira pegando aquele resto de verduras e às vezes os feirantes olhando com a cara feia, eu nunca deixei de agradar do meu Senhor. Não sou perfeita, mas isso fez com que eu tivesse força de viver cada dia na presença do Senhor e a ter vitória sobre vitória. Porque nós temos que saber a quem nós servimos. E nós temos que saber que Ele é um Deus que cuida, que zela, que ama, que é perfeito, que a sua palavra é vida, a sua palavra é alimento, Ele é a água. Que se você beber, se você não bebeu ainda, beba dessa água que você está esperando. Beba dessa água que jamais você terá sede. A água do Senhor flui dentro do nosso coração. Nós
podemos sentir a presença dele, que ele é real, ele não é ficção. Entrega teu caminho ao Senhor e ele tudo fará. Entrega o teu caminho todos os dias. Não é uma vez, é todos os dias você tem que entregar o teu caminho ao Senhor. E ele tudo fará. Que você tenha uma semana abençoada. Que você tenha uma semana que você possa sentir algo novo no teu coração. Que você possa sentir a presença de Deus manifestada na sua palavra quando você estiver lendo. Agrada-te do Senhor e fique na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Um beijo para vocês.